Salve, salve amigos lotequeiros, chegamos com mais um vídeo do canal, confrontos diretos entre os 14 jogos. Peço a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, ajude-nos a alcançar a meta de 4.000 inscritos. Sem mais enrolações, vamos aos 14 jogos. Jogo 1, temos o confronto entre a equipe da Jacuipense e a equipe do Floresta de Fortaleza. Nos últimos 3 confrontos, uma vitória do Floresta, uma vitória da Jacuipense e um empate. Jacuipense, como mandante, empatou com o Botafogo da Paraíba, venceu o Ferroviário, líder da competição, perdeu para o Paysandu, empatou com a Tombense e perdeu para a equipe do Bahia. Os últimos 5 jogos do Floresta como visitante, apenas uma vitória, perdeu para o Iguatu, Tiradentes, Volta Redonda e empatou com a equipe do Itapipoca. Jogo 2, Paysandu enfrenta a equipe do Tombense. Nos últimos confrontos, 2 vitórias do Paysandu e um empate. Paysandu, como mandante, venceu apenas uma partida pelo Campeonato Paraense. Na Série C, vem de um empate com Altos, derrota para o Ferroviário, empate com Volta Redonda e derrota para o Botafogo da Paraíba. A equipe da Tombense, como visitante, uma vitória, 3 empates e uma derrota. Jogo 3 da Loteca, Sampaio Corrêa enfrenta a equipe do Brasil de Pelotas. Nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias do Brasil, uma vitória do Sampaio e 2 empates. A equipe do Brasil de Pelotas como mandante vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota para a equipe do Vasco da Gama. Sampaio Corrêa como visitante, apenas uma vitória frente à equipe do Remo. Empatou com o Guarani, vitória, perdeu para o Vasco e empatou com a equipe do Brusque. Jogo 4, Ferroviário e Botafogo da Paraíba. Nos últimos 5 confrontos, uma vitória do Botafogo, uma vitória do Ferroviário e 3 empates. Nos últimos jogos da equipe do Ferroviário como mandante, venceu 3 partidas, empatou uma e perdeu o clássico contra a equipe do Ceará. Já o Botafogo da Paraíba como visitante, apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota para a equipe do Tombense. Jogo 5 da Loteca, São Paulo e Palmeiras. Apesar do Palmeiras vem fazendo grande campanha nos últimos 5 jogos, não vem levando a melhor nos confrontos contra o São Paulo. Venceu o São Paulo, que venceu 3 partidas e empatou 2. São Paulo como mandante vem de apenas uma vitória no Brasileirão, perdeu para o Fortaleza, Racing pela Libertadores, Bragantino empatou com a equipe do Cuiabá. Palmeiras vem atropelando como visitante, 4 vitórias e uma derrota para a equipe do Bragantino. Partiu o jogo 6, confronto Inter e Cuiabá. Os últimos 2 confrontos, Copa do Brasil, vitória do Inter 4-1 e um empate. Nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, bateu o Juventude, empatou com o Olímpia, perdeu para o São Paulo, Palmeiras e empatou com a equipe do Ceará. Cuiabá como visitante, apenas uma vitória contra a equipe da Chapecoense
e 4 empates: Bragantino, Sport, São Paulo e América Mineiro. Jogo 7 da Loteca, Clássico Carioca, Botafogo e Vasco. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, 1 vitória do Botafogo, 2 vitórias do Vasco e 2 empates. O Botafogo, como mandante, vem de 3 vitórias, 1 derrota para o Goiás e 1 empate com a equipe do Cruzeiro. Vasco, como visitante, apenas 1 vitória contra o Brasil de Pelotas, perdeu para o Cruzeiro. Goiás empatou com o Coritiba e CSA. Jogo 8, Bragantino e Grêmio. Os últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Bragantino e 1 vitória do Grêmio. Bragantino, como mandante, vem de 1 vitória com Palmeiras e 4 empates: Ceará, Cuiabá, Santos, Independente Del Valle pela Sul-Americana. 5 jogos do Grêmio como visitante, vem de 3 vitórias, vem numa fase de recuperação. Perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Juventude. Jogo 9, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Confrontos diretos, 3 vitórias do Paranaense e 1 vitória do Atlético Mineiro. 2 vitórias do Atlético Mineiro. Este confronto, nos últimos 5 jogos, nenhum empate. Atlético Mineiro, como mandante, vem de 3 vitórias e 2 empates. Paranaense, como visitante, 2 vitórias e 3 derrotas. Corinthians e Flamengo, confronto do jogo 10. Nos últimos confrontos, Flamengo vem atropelando, 4 vitórias e 1 empate. Corinthians, como mandante, apenas 1 vitória contra o Sport, 2 derrotas e 2 empates. Flamengo, como visitante, 3 vitórias, 1 derrota para o Atlético e 1 derrota para o Juventude naquele jogo do campo encharcado. Bahia e Sport do Recife, jogo 11, confrontos diretos, 2 vitórias do Bahia e 3 vitórias do Sport. Outro confronto também que nos últimos 5 jogos, nenhum empate. Jogos do Bahia como mandante, bateu a equipe do Juventude e bateu o Atlético Paranaense. Perdeu para o América Mineiro, perdeu para a equipe do Flamengo e empatou com o time do Corinthians. Jogo 12 da Loteca, Remo e CSA. Nos últimos 3 confrontos, empate, 1 vitória do CSA e outro empate. 5 jogos do Remo como mandante. Nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias: Cruzeiro e Brusque. Perdeu para o Vila Nova, para o Sampaio e empatou com a equipe do Guarani. Já a equipe do CSA como visitante, 2 vitórias e 3 derrotas. Jogo 13, Atlético de Goiás e América Mineiro. Nos últimos confrontos, 1 vitória para o América, 1 vitória para o Atlético e 3 empates. Atlético Goianiense como mandante, nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória. Perdeu para o Palmeiras, empatou com o Sport, perdeu para o RB Bragantino e empatou com o Fortaleza. Os últimos 5 jogos do América como visitante, venceu apenas 1 partida da equipe do Bahia, empatou com o Grêmio, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Flamengo. Por fim, jogo 14, clássico cearense da nossa capital, Fortaleza e Ceará. Fortaleza vem levando a melhor nos confrontos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Fortaleza e 3 empates. Ceará, como mandante, vem de 3 vitórias e 2 empates. Fortaleza, como visitante, apenas 1 vitória contra o São Paulo. Perdeu para o Atlético Paranaense e Flamengo, empatou com o Grêmio e com o Atlético Goianiense. Então, esses são os números
dos 14 jogos do concurso da Loteca 948. Que tire proveito dessas estatísticas. Boa sorte a todos. Estimativa de prêmio de 1.100.000. Deixe o like no vídeo. Valeu, até a próxima.